E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa aula de circuito RC, né? Continuando o nosso curso aí de Eletrônica Analógica 1. Na aula passada a gente viu a parte de indutor, a gente tinha visto também a parte de capacitor, né? Hoje a gente vai ir para a combinação aí dos nossos circuitos, certo? Então a gente vai começar com o circuito RC série. Então um resistor e um capacitor em série, certo? A gente vai analisar o que acontece lá com a parte da impedância, principalmente. Né? Então, só relembrando lá, né? Se a gente tinha um circuitinho que era puramente resistivo, né? O que a gente tinha lá na tensão e na corrente? Né? A gente tinha que a tensão e a corrente estavam juntas aqui, né? Não tinha nenhum atraso e tudo mais, né? E aí aqui tem só as formulazinhas também para vocês lembrarem. Né? A gente pode usar a lei de Ohm lá, a gente pode usar cosseno, pode usar seno, depende do que a gente prefere aqui, né? Coloquei aqui, inclusive, porque surgiu essa dúvida na outra aula. Pode ser com seno, pode ser com cosseno, tanto faz. É só a gente lembrar que é uma senoide. Né? A diferença é que o cosseno vai começar no 1, se fosse seno, ia começar no 0. Né? E a gente pode calcular, né? Quando a gente mede o valor eficaz. Né? Então, também lembrar disso daí. Mas, nesse caso aqui, a gente não tem defasagem. Isso que era o que eu queria falar. No caso do capacitor, como a gente também já tinha mostrado, a gente tem a corrente adiantada em relação à tensão, né? Então, como eu sempre falo para vocês olharem lá, né? Quem que chega primeiro aqui na parte de cima e depois vai para o zero, né? Quem que chega primeiro no eixo X aqui é o valor da corrente, né? Porque só depois a tensão sobe e cai para o zero, né? Esse daqui é o ciclo anterior, então não olhem para esse pico, tem que olhar para onde eles estão pertos aqui, né? Então, como a gente viu lá, o capacitor causa uma defasagem, né, a gente chama de mais 90 na corrente, né, uma defasagem de 90 graus na corrente para frente, entre aspas, né, a corrente fica adiantada. Né. Mas a gente ainda pode usar a lei de Ohm lá e tudo mais, igual eu mostrei para vocês fizeram os cálculos lá usando a reatância capacitiva. Né. Vou deixar aqui o do indutor, porque eu vou usar esse mesmo material, uma parte dele na próxima aula, né, para facilitar o entendimento com a parte de indutor, mas não vou ficar falando de indutor aqui, né, só lembrar que o indutor é o contrário, né, ele atrasa a corrente. Bem, na vida real a gente vai ver que os circuitos nunca vão ser só capacitivo ou só indutivo, eles sempre vão ter uma resistência ali, ou então a mistura de outras coisas e tudo mais. Então, a gente nunca vai ter essa defasagem que é exatamente 90 graus para mais ou para menos. A gente vai ter uma junção ali da parte do resistor com o capacitor, né? Então, a gente vai ter ali, por exemplo, os circuitos RC e RL, que vai ser a próxima aula, né? Mas hoje a gente vai falar do RC. E a gente pode usar essa parte de impedância, então, para resolver esses problemas. Né? Então, a gente já tinha definido lá a reatância, né? Que é uma variável que a gente fala que é imaginária, lá que vai falar o quanto esse elemento indutivo ou capacitivo, né, vai apresentar a oposição lá à passagem da corrente. Né? Se for o capacitor, é só fazer 1 sobre 2 πfc, né? A gente já viu isso daqui. E no caso do indutor é só multiplicar. Né? Mas o que a gente está interessado é na impedância, né? O Z. Então hoje a gente vai calcular Z, né? A gente vai falar de impedância. A gente vai olhar também a forma de onda, mas o principal aqui a gente vai calcular essa parte da impedância. Né? Então, o interessante é que todo mundo aqui é dado em ohm, né, igual a resistência, porque eles estão oferecendo resistência à passagem de corrente, então é tudo ohm. Né? Então, vamos ver o que acontece aqui com o que a gente chama de triângulo de impedância. Né? De novo, coloquei aqui do indutor também, né, só para facilitar depois a gente entender, mas vamos focar no capacitivo hoje. Né? Então, o que a gente tem aqui, nesse triângulo aqui? A gente tem basicamente o R, né, no que a gente chama aqui da parte real da impedância, né, que é a resistência mesmo, porque agora tem um resistor e um capacitor, certo? E aí a gente tem num outro eixo aqui que está defasado de 90 graus, né? Lembra daquela defasagem que eu falei, né? Então ela aparece aqui nesse triângulo. Então está defasado aqui de 90 graus, certo? E aí a gente teria a impedância fechando esse triângulo. Né? Se a gente fosse escrever como número complexo, a gente ia escrever dessa forma aqui, né? O Z, que é a soma aqui, né, o total, é igual a R, que é essa parte real, multiplicado, né, negativo, porque está para baixo, menos J, que é o número imaginário, pode ser J ou pode ser I, né? J e I é a mesma coisa na matemática, vezes a reatância capacitiva. Mas a gente não vai nem precisar tratar dessa forma aqui, a gente vai olhar direto para a impedância, né, para a amplitude da impedância, né? Porque é mais fácil para a gente analisar. Né? Então a gente olha separado aqui para
para a amplitude da impedância e para o ângulo da impedância, né? Porque com amplitude e ângulo a gente faz o que a gente chama de fasor, né? Não vou entrar muito em detalhe aqui, eu sei que vocês estão vendo já essa parte de fasor, né? Mas a gente pode tratar só com a amplitude e com o ângulo. Então basicamente o que a gente vai calcular vai ser esse Z e esse ângulozinho aqui. Então a gente vai precisar do valor do R e do XC. Por quê? Porque só com esses dois valores a gente já calcula aqui, né? Porque usando lá Pitágoras, a gente consegue calcular o valor de Z, certo? Da amplitude de Z. É só fazer raiz quadrada de R ao quadrado mais x ao quadrado, né? Pitágoras acho que todo mundo lembra. E se eu quiser obter o valor desse ângulo, eu só preciso dividir o valor de x aqui, né, por R, certo? X por R, e tirar, né, o arco tangente lá que a gente chama, né? Então se vocês abrirem lá a calculadora, né, tem o tangente, tem o arco tangente que é o contrário, né? Mas também vocês podem pensar que a tangente do ângulo que eu tenho aqui é igual a x sobre R, né? Mas isso daí também a gente conversa na aula se ficar dúvida. Então aqui tem uns exemplos, né? Então no caso do capacitor aqui, né, ele dá o valor da tensão eficaz, da frequência e da capacitância, né? Então aqui 470 microfarads, né? Tomar cuidado sempre com essas unidades aqui, porque o capacitor e o indutor geralmente tem uma unidade pequena. Se a gente não levar isso em conta, a gente vai calcular errado, né? Então a gente tem lá a impedância, né, nessa forma, mas vamos olhar só para essa parte. Como aqui é puramente capacitivo, né, não tem o resistor, aqui o R é igual a zero. Então o Z vai ser direto o XC. Então para calcular o XC, só aplicar aquela formulazinha, né? Então 2 vezes π vezes 120, que é a frequência, vezes 470 vezes 10 a menos 6, né? Como isso aqui está tudo embaixo do divisor, né? Então calculo aqui, chego nesse valor. E aí eu posso calcular também aqui, né, o triângulo para mostrar como que está essa defasagem da corrente com a tensão, né? Então se eu tenho a tensão aqui em 50 volts, eu consigo calcular usando a lei de Ohm, né? Agora em vez de R a gente usa o Z, né? Eu calculo aqui pela lei de Ohm, basicamente fazer a tensão dividido pela impedância, é a mesma coisa que a gente fazia antes com a resistência. Eu calculo o valor da corrente, né? Então, e aí eu sei que a corrente está defasada de 90 graus. Então, basicamente, isso daqui. Agora, e se eu tiver RC, né? Eu pulei um caso aqui, porque ele é o de indutor, mas como eu disse, eu vou deixar aqui, né? Porque daí na outra aula a gente conversa sobre isso. E quando eu tenho aqui RC? Aqui eu coloquei dois capacitores, né? Mas tanto faz. Mesmo se fosse um, a ideia é a mesma, né? Então aqui, o que eu fiz, né? Como eles são iguais, né? Eu posso somar a impedância deles depois, né? É como se fosse uma resistência em série. Então eu posso calcular a impedância dele e depois somar, que dá na mesma coisa. É como se fosse um capacitor aqui com outro valor de capacitância. Mas tendo esses valores aqui, né? As impedâncias são... Melhor, a impedância aqui, né, total é a resistência e, né, lembrando que aqui é negativo multiplicado pelo número complexo lá, né, das reatâncias dos dois capacitores. Mas de novo, a gente não precisa olhar para isso daqui, vamos olhar direto para o triângulo de impedância. Então eu tenho a resistência, que eu já sei qual que é, né, é R. Então essa resistência aqui é 22 ohms, não preciso ficar calculando. Agora vamos calcular a parte da reatância capacitiva. Então é só aplicar de novo aquela fórmula, né? Só que como esses dois capacitores são iguais, eu só preciso calcular uma vez. Depois eu multiplico por 2, certo? Né? Como se eu estivesse somando eles. Então eu sei que eles são iguais. É 1 sobre 2π vezes F, que é 60 Hz nesse exercício. Frequência 60 Hz. E 940 microfarad. Então 940 vezes 10 a menos 6. Então para um capacitor, eu tenho esse valor aqui de reatância capacitiva. Como são dois capacitores, eu somo eles aqui, né? Cuidado que não é a mesma coisa somar a capacitância, né? Lembra lá da parte de circuitos básicos, que quando eu quero somar capacitor em série, na verdade é como se eu estivesse fazendo o resistor em paralelo, né? Quando eu estou tratando de capacitância, é diferente. Mas impedância não. Quando a gente está em impedância, é igual ao resistor. Então, se eu calculei a impedância para um capacitor, é só somar com a impedância do outro capacitor que vai dar a mesma coisa. Então, a gente chega nesse valor. Então, o que a gente tem de impedância, né? A gente tem o 22 de resistência, né? Que é a parte real, e temos esse valor aqui, que é 5,64 na parte imaginária. Então, a gente pode usar aqui nosso triângulo, né? Então, fazendo r ao quadrado, x ao quadrado e fazendo a parte da tangente, eu tenho 22 ao quadrado mais 5,64 ao quadrado, eu calculo a amplitude da minha impedância, 22,71.
E eu faço o arco tangente, né? Isso aqui precisa da calculadora, não tem como fazer isso aqui na mão, né? Eu faço o arco tangente de x sobre r, né? Lembrando que é negativo aqui, né, no capacitor, por causa daquele negócio que ele está adiantando a corrente e tudo mais, né? Então, eu fico com esses valores aqui. Então, esse aqui é o meu ângulo, esse aqui é o valor da minha impedância, certo? E aí eu posso escrever, por exemplo, dessa forma aqui, que está dentro desse parêntese aqui, que é o fasor, né? Que a gente coloca a amplitude, esse tracinho estranho aqui, e o ângulo, né? Mas se vocês não quiserem fazer isso daqui, o que a gente faz quando a gente vai calcular a corrente, né? Eu nem vou cobrar nesse exercício, mas só para vocês saberem, né? Se eu for aplicar a lei de Ohm lá, eu posso só dividir 220 pela amplitude da impedância, sem olhar o ângulo, certo? Então 220 dividido por 22,71 vai dar o 9,69. E aí depois eu trago a informação do ângulo. Só que como está dividindo aqui, eu tenho que trocar o valor do ângulo. Aí tem essas regrinhas de número complexo e tudo mais, mas a gente não vai ficar trabalhando com isso daqui, eu só trouxe para vocês verem. O que é importante vocês tirarem daqui? Essa parte do triângulo de impedância. Então, conseguir calcular a amplitude da impedância e o ângulo da impedância, ok? Para daí poder falar qual que é a amplitude aqui e o ângulo para ter esse triângulozinho aqui da impedância, beleza? Aí de novo também aqui tem um exemplo de indutor, mas eu não vou falar ele agora porque é na próxima aula, mas eu quis deixar aqui, né? Tem um exemplinho do livro também, que eu trouxe aqui. Então, tem aqui a fonte com 100 volts eficaz, 60 Hz, 0.1 microfarad, né, ou 100 nanofarad, dá na mesma. 10 kΩ aqui. Então, ele começa calculando a reatância capacitiva, né, faz 1 sobre 2π FC, né, frequência e capacitor, igual eu fiz ali, né, lembrando da unidade. E aí ele chega no valor do capacitor. Aí ele faz aquilo que eu falei, né, ele aplica essa parte do triângulo de impedância para calcular o valor da amplitude do Z, né? Então ele faz R ao quadrado mais X ao quadrado, né, e tira a raiz, né? Então ele calcula aqui o R ao quadrado, que é 10 kΩ, faz ao quadrado, pega o valor que ele calculou de XC, faz ao quadrado também e tira a raiz, né, e chega no valor de Z. E aí ele pode, né, aqui ele calcula a parte também de corrente, né? Então ele faz V eficaz sobre a amplitude de Z, né, para calcular o I, igual eu falei que dá para fazer. Ele pode calcular, por exemplo, a tensão no resistor, né, porque se eu sei a corrente que está passando aqui eficaz, eu posso só multiplicar pelo resistor para obter a queda de tensão aqui, né, que é o que ele faz. Eu posso fazer a mesma coisa para o capacitor, se eu quiser separar, né, quanto de tensão que eu tenho em cada um. Então eu consigo calcular o valor da tensão no capacitor. Desculpa. Consigo calcular. A gente vê, inclusive, que, né, se eu tentar somar aqui direto, não vai dar 100, né? 92,8 mais 35 não dá 100, que é o valor da eficaz. Por quê? Porque essa tensão no capacitor tem aquela parte da defasagem que está sendo levada em conta. Então, quando a gente monta o triângulozinho, tem essa parte da tensão também. Mas só para vocês saberem, né? E aqui ele faz aquele cálculo então do θ ou φ, né, como vocês quiserem chamar lá, para calcular a tangente do ângulo. E aqui ele calcula de outro jeito, né? Como que eu estava mostrando para vocês que dava para calcular? Com a arco tangente de x sobre r, né? Se eu tenho o valor de x, se eu tenho o valor de x e tenho o valor de r, eu posso fazer o arco tangente de xr. Só que é um triângulo, né? Então eu não preciso usar a tangente, eu posso usar arcosseno ou arcosseno, ou arco cosseno ou arco seno. Por quê? Porque se eu tiver qualquer um desses, se eu tiver dois valores aqui, né, de qualquer um deles, eu consigo calcular esse ângulo, né? Não precisa ser necessariamente pela tangente. Eu acho mais fácil pela tangente porque você pode calcular junto aqui com a impedância. Mas se você sabe o valor já da impedância, você pode usar o Z e o R para calcular por seno, ou usar o Z e o X para calcular por cosseno, que é o que ele faz aqui. Ele usa arcosseno, então ele usa o X e o Z aqui. E aí ele calcula o ângulo dessa defasagem. E aí ele faz aqui um triângulozinho aqui com a tensão e a corrente, né? É basicamente a mesma ideia que eu faço ali com a impedância, porque esse ângulo aqui vai ser igual, é isso que é importante saber, né?
E aí ele coloca aqui, né, aquilo lá que eu falei para vocês, né, a tensão eficaz está aqui em 100 volts, né, que é a amplitude da tensão aqui eficaz. Só que eu tenho essa parte aqui imaginária do capacitor e eu tenho a parte real que está no resistor. Então é por isso que 92,8 e 35, né, se eu somar só não vai dar 100. Mas se eu fizer Pitágoras, aí vai dar 100, certo? Mas a gente não vai montar esse triângulozinho aqui. Eu quero que vocês foquem lá no triângulo de impedância, né? Então a gente vai focar mais nessa ideia aqui. Eu quero que vocês cheguem no Z e no valorzinho aqui do ângulo. Beleza? Bem, lembrando que qualquer coisa lá, vocês me mandam um e-mail ou a gente tira a dúvida lá na aula. Mas vamos para a parte prática. O que eu quero que vocês montem? Eu quero que vocês montem esse circuitinho aqui. Depois a gente vai só mudar o valor dos componentes, né? Então toma cuidado que não é o mesmo circuito do 1 para o 3, muda o valor do componente. Então a gente vai montar esse cara. Então é só uma fonte, o capacitor e o resistor. E aí a gente vai colocar o osciloscópio aqui e o valor e uma fonte de corrente, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai anotar os valores que a gente vai medir aqui de corrente e o valor de tensão que a gente vai ter, né, de pico aqui. Só que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for calcular o X e o R aqui, né? Por quê? Porque a gente não vai estar medindo aqui separado os valores, né, do capacitor e do resistor. Eu coloquei aqui, né, e tudo mais, só que a gente vai estar focando na impedância conjunta, né? São os dois. Então a gente vai usar esse canal A aqui do osciloscópio para pegar o valor de pico, que é o próprio valor de pico da fonte, né? Eu coloquei aqui como medida, mas eu vou colocar a tensão da fonte para não ter dúvida, né? Então a gente vai ter esse valor, né, de 5 volts, né? Não vai mudar aqui, vai ser sempre 5 volts. Só que vocês já coloquem aqui o eficaz, aliás, né? Vamos colocar aqui eficaz para ficar mais fácil. Então, basicamente o que vocês têm que fazer aqui é pegar esses 5 volts e dividir por raiz de 2 e colocar aqui, certo? Só vou deixar aqui para garantir que todo mundo vai lembrar de dividir a tensão de pico por raiz de 2, né? Por isso que eu estou colocando aqui na tabela. Porque eu vi que teve gente que teve esse problema depois lá no relatório de capacitor. Então, para a gente não ter esse problema, eu vou colocar aqui, mesmo sabendo que é só pegar 5 e dividir por raiz de 2 e colocar aqui. Pegar 5, aliás, 5 não, né? Desculpa. Aqui é tensão de pico a pico. Eu coloquei diferente também para a gente ver mais termos aí diferentes, né? Então, desculpa, aqui é tensão de pico a pico. Então, de uma ponta a outra eu tenho 5. Então, na verdade, eu tenho 2,5. Então, aqui vai ser 2,5, né? 2,5 dividido por raiz de 2. Então, vocês vão fazer esse cálculo aqui e vão colocar aqui, né? Nessa parte, aqui e aqui. É o mesmo valor. Mas eu vou mandar vocês colocarem para garantir que ninguém está se confundindo. Beleza? Então qual que é a ideia? Vamos lá. É variar, né, a frequência da fonte, certo? 100 Hz aqui e 1000 Hz para esse primeiro caso. E anotar o valor da corrente. O valor da corrente vai mudar. E o valor da tensão da fonte eficaz não vai mudar, certo? E aqui é a mesma coisa. Perceba que do 1 para o 3, eu mudei o valor do capacitor e mudei o valor da resistência, né? Então, quando vocês variarem aqui de novo, vai mudar esses dois valores de corrente, mas a gente vai ter o mesmo valor aqui da tensão da fonte. Por que a gente vai fazer isso? Porque depois eu quero que vocês calculem, né, para as duas tabelas, né, que vão dar 4 casos, né, porque cada tabela tem 2 valores aqui de frequência, né? Então são 4 casos, 2 casos nessa tabela, 2 casos nessa tabela. Para os 4 casos eu quero que vocês calculem a impedância. Vocês vão fazer isso de 2 jeitos, de novo. Primeiro, usando só os valores de corrente e tensão, né? Então aplicando lei de Ohm. E aí nesse caso pode calcular só a amplitude, né? Então basicamente é usar os dados dessa tabela para calcular, né? Dessas duas tabelas aqui para calcular, né? Então faz lá V
sobre I e fala para mim qual que é a impedância, né? Lembrando de usar o valor eficaz. Então vocês vão calcular só a amplitude aqui. Depois no 5B vocês vão calcular usando a ideia da reatância capacitiva e o triângulo de impedância, né? Então vocês vão usar lá os valores de R, de C e da frequência, né? Vou até colocar minúsculo aqui, e da frequência, para calcular amplitude e ângulo agora. Então nesse B eu quero amplitude e eu quero ângulo. E depois vocês vão comparar, né, o valor que vocês obtiveram de amplitude nesses dois casos, né? Já que não tem como comparar o ângulo desse aqui com esse daqui, porque vocês não calcularam, né? Mas vocês comparem o valor que vocês obtiveram de amplitude. E a última coisa é que eu quero que para cada um daqueles 4 casos, vocês tirem um print da tela do osciloscópio, quando eu estiver lá simulando, e aí vocês mostram a figurinha do osciloscópio e indica para mim qual curva é cada coisa. Por quê? Porque eu quero que vocês mostrem para mim aquela defasagem que eu tenho no capacitor. Então por que eu coloquei esse osciloscópio aqui? Para a gente ver o valor da tensão na saída, né? Na verdade nem o valor, mas a forma de onda lá na saída da fonte. Depois a onda em cima do capacitor, né, que vai ter essa defasagem. E depois a onda em cima do resistor, que não vai ter a defasagem, vai estar junto com a tensão da fonte. Então eu quero que vocês mostrem esses 4 prints para os 4 casos diferentes do osciloscópio, indicando quem é a forma de onda lá do capacitor e mostrando ali a defasagem. Não precisa calcular a defasagem exatamente, mas mostra ela ali. Beleza? E por último, né, eu falei que esse aqui era um pouco maior, né? Só para exercitar aí essa parte de cálculo, porque eu vi que vocês ficaram com um pouco de dificuldade, eu quero que vocês calculem aqui a impedância e a corrente aqui, né? Então, basicamente fazer o exemplinho aqui que eu mostrei, né? Basicamente seguir o que esse exemplo aqui faz, né, para esses dois circuitinhos aqui, que são até mais simples, né? Esse aqui é só um capacitor e esse aqui é uma resistência e um capacitor. Então, bem fácil de fazer também, certo? Então tem bastante coisinha aí. Mas a parte prática aqui é bem rápida, né? Porque é basicamente só colocar o circuito e medir a corrente, né? Porque a tensão aqui a gente vai calcular já usando o valor da fonte. Certo? E aí depois tirar os prints e fazer os cálculos das impedâncias. Então vamos lá só montar o circuitinho aqui para garantir que não vai ficar dúvida. Então a gente vai precisar da fonte, do capacitor e do resistor. Deixa eu mudar aqui a minha tela. Vocês estão vendo aqui a minha tela, beleza? Então a gente vai precisar do Vcine, né, que é a nossa fonte. Vai precisar de um capacitor, certo? E vai precisar de um resistor, porque agora é RC. Roda aqui. Traz para cá. Vamos colocar o nosso medidor de corrente, né, aqui nos instrumentos. E já vamos pôr o nosso osciloscópio, que a gente vai pegar as formas de onda também. Coloca o nosso ground lá, né, e vamos ligar aqui. Né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, isso daí. Beleza. Então vamos lá. Então ligo aqui. Ligo aqui. Todo mundo bonitinho, sério mesmo. Fecho aqui. E aí eu ligo, por exemplo, o A na fonte, né? Então pegando a tensão da fonte para tirar o print lá. O B ligo aqui na frente do capacitor. Estou pegando aqui a do capacitor. E o C eu coloco aqui, né? Que eu estou pegando o resistor. Beleza. Então mando simular aqui. Opa, esqueci de pôr os valores. Esquece. Agora vamos arrumar os valores, né? Esqueci de arrumar. Então, nesse primeiro é 10 nanofarad e 33K. Né? Então, clico aqui, já está 1 nanofarad, vamos pôr 10 nanofarads. E aqui 33K. Então, 33K. Frequência é 100 Hz no primeiro caso. E a tensão de pico a pico é 5 volts. Opa. Então, deixa eu só arrumar aqui, beleza. Então, tensão de pico a pico é 5 volts, então a nossa amplitude é 2,5, né, metade. E a frequência é 100 Hz. Okay. Então agora eu posso simular. Né?
mando simular, a gente vê já que o nosso cara aqui não está marcando o que a gente queria, né? Por quê? Porque a corrente é muito baixa aqui, então tem que pôr miliampere. Coloquei miliampere, mandei simular. Ainda está meio baixo, né? 0.01 é ruim de pegar. Então, clica aqui, coloca microampere. Então, pronto, agora sim. Então, pessoal, tomar cuidado quando eu for anotar esse valor, né? Que é 11 microampere. Né? Então, quando for anotar aqui na tabelinha, né, o valor da corrente, é 11 microampere. Né? Não esquece do micro ali. E a tensão da fonte, né, que eu coloquei aqui para ninguém esquecer, é 2,5 dividido por raiz de 2 para a gente ter o valor eficaz. E agora vamos ver aqui a tela do osciloscópio. O que a gente está vendo aqui? Eu vou analisar só nesse, né? Depois não vou ficar analisando os outros. Vocês mostram o print de todo mundo lá certinho. Vou tirar o canal verde. Né? Vou colocar todo mundo aqui no 0 para ficar mais fácil da gente analisar. Todo mundo no 0. Beleza. E vamos mudar aqui, né? As nossas casinhas aqui. Tá, então vamos lá. O que a gente tem? Na verdade, eu acabei de perceber aqui, né? O professor sempre faz esse tipo de coisa. Vocês já estão acostumados. Que esse ponto A aqui e esse ponto B é a mesma coisa, né? Então não faz sentido a gente ficar medindo aqui, né? Então, na verdade, o que a gente vai ver é uma tensão aqui que está mais relativa só ao capacitor e a outra ali como é que está relacionada ao resistor ali, né? Então, vou tirar essa B, né? Vou tirar a B aqui. Né? Na verdade, vou tirar A para não ficar confuso para vocês, né? Então, a fonte a gente já sabe como se comporta, né? Então, vamos ver aqui essa tensão que está chegando aqui no capacitor e a tensão a que está saindo aqui, né? Então, o que a gente tem nesses dois casos? Se a gente mandar simular. Eu vou arrumar lá aqui. Ele está dando problema com source. Só para vocês não terem esse problema, eu vou arrumar aqui para não ficar problemático para vocês também, se vocês não souberem mexer na parte da fonte. Né? Então eu vou ligar o A e o B em vez de ligar o B e o C. Né? Até porque fica mais bonito. Então, liguei o A e o B. Agora eu posso desligar o C. Beleza. Então aqui vamos ver o que a gente consegue ver aqui. Né? Vou colocar meio volt por divisão. Né? E a gente tem aqui essas duas fontes. Né? Então o primeiro é antes de qualquer queda de tensão, né? Porque é esse primeiro ponto aqui. Então é a tensão que está vindo da fonte aqui para o nosso capacitor. É a tensão que está sendo aplicada em cima do capacitor, mas não só isso, né? Está sendo aplicado no capacitor e no resistor. Então é a tensão da fonte. Né? Esse amarelo aqui é a tensão da fonte. Certo? Então a gente vê que ele segue lá aqueles 2,5 de pico que a gente queria, né? Ou 5 de pico a pico. Só que o que é interessante aqui em relação a esse azul, né, que está depois aqui do capacitor, que a gente consegue ver essa defasagem de 90 graus. Né? Então, o 0 é aqui, né, mais ou menos. Ele está bem zerado. Deixa eu só clicar aqui para a gente ver. Isso. Então, o 0 é esse cara aqui do meio. A gente vê, né, que tem aqui um atraso nessa tensão, melhor, tem como se fosse o adiantamento lá dentro da corrente, tem essa defasagem causada pelo capacitor aqui, né? Então a gente vê que quando a tensão aqui da fonte está subindo para o 0, para depois cair aqui, né? Para passar subindo para o máximo para depois cair no 0, o meu azul aqui, né? Que é a tensão que depois do meu capacitor, ela sobe antes aqui, né? E depois cai. Né? Então tem esse adiantamento aqui que o meu capacitor acaba trazendo, né? Fiz aquela confusão lá no começo por causa dos canais aqui a mais, né? Então se ficar alguma dúvida, prestem mais atenção nessa parte, mas a gente tira dúvida também lá na aula. Mas o que é importante aqui que eu quero que vocês tirem print, né? Pode ser só desses dois canais mesmo, então, A e B.
coloca o que está chegando no capacitor, né, que é da fonte, e o que sai ali, né, entre o capacitor e a resistência, que daí tem essa defasagem, né? E aí fala qual que é qual lá no relatório. Mas o que é importante aqui então, né? Coloca os valores aqui, certo? Seguindo o relatório. Coloca os valores, né? Coloca os 5 volt pico a pico na fonte, ou 2,5 de pico. Coloca 100 Hz. Anota o valor da corrente aqui, 11 microampere na tabelinha. E tira um print do osciloscópio, né? Para de simular, vai para o próximo, que é 1000 Hz, ou 1 kHz, né? Então, vem aqui, troca a amplitude para 1000. Dou OK, mando simular, faço a mesma coisa, certo? Então, aumentei a frequência, né? Eu vejo aqui que mudou, tenho que trocar aqui o horizontal, né? Para caber melhor a forma de onda. E agora a gente vê que também mudou o valor da corrente, né? Então, pego esse valor de corrente e anoto nesse quadrinho aqui, né? Lembrando de novo que essa tensão aqui é 2,5 dividido por raiz de 2, né? Então vai ser a mesma coisa. Vai mudar o valor dessa corrente. E tiro o print aqui dessas formas de onda e mostra lá qual que é a da fonte, né? Que nesse meu caso aqui é a amarela, e qual que é a que está entre o capacitor e o resistor, que é a azul. Aqui a gente vê que a defasagem já está um pouco menor, né? Por quê? Porque quando eu mudei a frequência, eu estou mudando o valor da reatância capacitiva. E aí entra aquele negócio do triângulo de impedância que eu falei, né? Como agora não é mais um circuito puramente capacitivo, não é 90 graus, né? No outro lá estava um pouco mais próximo, aqui não, porque estão começando a mudar mais o valor da reatância capacitiva, certo? Bem, então para de simular. E agora vamos fazer o segundo circuito, né? Qual que é a diferença do segundo circuito para o primeiro? Eu mudo aqui, né, de 10 nanofarad e 33K, eu mudo para 100 nanofarad e 47K, né? Então venho aqui no circuito, esse cara vira 100, certo? Esse cara vira 100 e esse cara vira 47. Ok. E mantenho o osciloscópio aqui do jeito que está, né? Eu vou atualizar aqui no material, né, para não ter esse outro canal aqui vindo aqui. Então a gente vai pegar só 2 aqui mesmo no osciloscópio, para ficar mais fácil. Tá certo. Então, mando simular, né? Atualizei os valores. Aliás, esquece. Eu esqueci de arrumar a frequência, né? Não esqueçam de fazer isso. Então, 100 Hz e 5. Né? Então tem que mudar a frequência lá de volta para 100 Hz. Então venho aqui, coloco 100 Hz, né? Dou OK. Tenho aqui o valor da minha corrente, né? 30, ele está atualizando ali ainda, como eu falei, às vezes demora um pouco. Então 35,6 microampere. Venho aqui e anoto 35,6 microampere. O valor da tensão ainda é aquele mesmo, a gente não mudou a amplitude da tensão, né? E aí tem que arrumar aqui o horizontal do osciloscópio para a gente poder ver a forma de onda, né? E aqui de novo a gente vê que, como eu mudei aqui os valores das impedâncias, vai mudar aqui a característica da minha defasagem, né? Não vai ser igual era antes. Então o último caso, né, que é para completar essa linha aqui e tirar o último print, é 1 kHz aqui, né, ou 1000 Hz. Então venho aqui, venho na fonte, coloco 1000 Hz, mando simular, né? Posso mudar aqui de novo para ficar melhor de ver, né? Agora, inclusive, tá dando para ver que tá bem próximo, né? A defasagem ali ficou pequena, né? E é o que vai acontecendo dependendo do valor que a gente colocar aqui de frequência e de capacitância. Isso acontece mesmo, a gente pode variar bastante essa abertura da defasagem aqui. Então, fica com 37,6 microamperes aqui, certo? 37,6 microampere. E aí, tem esse cara, né? Inclusive aqui fica até difícil de ver qual é qual. Se vocês quiserem, né, ver que tem ainda um pouco de defasagem, dá para diminuir aqui, né? Mas não dá para ver tão bem ainda. Mas tem um pouquinho de defasagem. As duas curvas não estão exatamente uma em cima da outra, né? Mas estão aí as nossas curvas, certo? Aí vocês podem tirar print assim mesmo e falar que a defasagem é pequena. Não precisa dar o zoom aqui igual eu fiz, né? Mas saibam que tem uma defasagem pequenininha ali entre eles, beleza? Então, basicamente fazer isso. Depois que faz isso, o que é que tem que fazer? Né? Vou atualizar, lembra que eu vou atualizar isso aqui.
é vir aqui e calcular, né? Então, de novo, vou falar. Calcula para os 4 casos, né? 2 de cada tabela. Os valores da impedância, né? O Z, só amplitude pela lei de Ohm, com corrente e tensão. E, usando lá o triângulo de impedância, calcula amplitude e ângulo, usando lá o valor de resistência, capacitor e frequência, né? Calculando o XC e calculando o R, depois calculando o Z lá e tirando o ângulo, né? Igual eu fiz lá nos exercícios. E depois compara os valores das amplitudes que vocês pegaram nesses 2 casos. E mostrar as telinhas lá dos osciloscópios. E não esqueçam de fazer também esses exercícios aqui, que é basicamente igual ao exemplo que eu mostrei, né? Só mudei ali os valores e tudo mais. Okay? Então, só seguir aqui o exemplo e resolver. Beleza, pessoal? Era isso daí. Esse relatório ficou um pouquinho maior, né? Peço desculpa ali na confusão do osciloscópio, mas se ficar alguma dúvida a gente conversa. Certo? Vou atualizar o material também e pôr lá no Moodle. E aí esse relatório fica lá para o dia 24, então. Beleza, pessoal? Né? Lembrando de onde tem lá, que vocês podem fazer em dupla, acho que todo mundo já está tranquilo com isso, né? E aí na próxima aula a gente vai ver o circuito RL. Então a gente vai fazer um negócio bem parecido com o que a gente fez nesse daqui. Então vai ser bem igual, a gente vai trocar o capacitor pelo indutor e tentar resolver também. Beleza, pessoal? Então era isso daí. Lembra que qualquer coisa vocês podem me mandar um e-mail, certo? E até semana que vem.